Sabe aquele momento de tirar o fôlego numa história que parece que define tudo? É exatamente disso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar fundo no coração pulsante de toda grande narrativa para desvendar um dos seus maiores segredos. Arrepia, né? Essa frase icônica do Goldfinger não é só uma ameaça qualquer. Na verdade, ela aponta para uma verdade fundamental sobre como as grandes histórias funcionam. E isso nos leva a uma pergunta bem interessante. Pois é, por que será? Se a gente parar para pensar, das tragédias gregas até os blockbusters de hoje, esse padrão se repete sem parar. E a resposta está num conceito poderoso que é o verdadeiro motor da narrativa: aprovação. Aprovação é o antídoto perfeito para aquele temido meio de história meio arrastado, sabe? É como um choque elétrico que reanima a narrativa e garante que o público fique grudado na cadeira, sem piscar, esperando o que vem a seguir. É aqui que a coisa fica séria. É um momento em que o herói desce até a caverna mais profunda. E isso pode ser um lugar de verdade ou um abismo psicológico para encarar o seu maior medo. É nesse ponto que a mágica da jornada do herói realmente acontece. A aprovação é a crise central da história, o ponto de não retorno. É aquele momento em que a corda estica ao máximo e o herói é levado ao seu limite absoluto. A partir daqui, não tem mais volta. A única saída é atravessar o fogo. E olha, aqui tem um ponto que é crucial a gente entender. Não dá para confundir a aprovação com o clímax. Pensa assim, a aprovação é a grande batalha do segundo ato, é o teste de fogo. O clímax é a luta final, lá no terceiro ato. É como se a aprovação fosse a semifinal de um campeonato e o clímax a grande final. Os dois são essenciais, mas acontecem em momentos bem diferentes. Ok, mas por que esse momento de quase morte é tão importante? Vamos entender agora o princípio que dá à aprovação todo esse poder de transformar os personagens. O segredo é até que simples, mas muito poderoso. Os heróis precisam morrer para poderem renascer. E não precisa ser uma morte literal, como a do Gandalf em O Senhor dos Anéis. Pode ser uma morte simbólica, o fim de uma identidade. É esse ciclo de morte e renascimento que o público simplesmente adora. E essa morte pode aparecer de várias formas, né? Em ET é uma morte literal que o amor consegue reverter. Em Ghost, o personagem do Patrick Swayze literalmente cruza o véu da morte. Sherlock Holmes forja a própria morte para poder voltar transformado. E em Os Imperdoáveis, a antiga identidade de pistoleiro do Clint Eastwood é brutalmente morta só para renascer com uma fúria de vingança. É isso. Ninguém passa por uma experiência de quase morte e volta a ser a mesma pessoa. Essa vivência força uma transformação profunda. O personagem emerge dali mais sábio, mais forte ou simplesmente diferente. A mudança é o verdadeiro prêmio da aprovação. Mas contra quem é essa batalha de vida ou morte? Muitas vezes não é só um vilão clássico com planos malignos. É algo muito mais pessoal, um reflexo sombrio do próprio herói. Esse adversário é o que a gente chama de arquétipo da sombra. É a personificação de tudo aquilo que o herói rejeita em si mesmo. O exemplo perfeito? Darth Vader. Ele não é apenas o inimigo do Luke. Ele é aquilo que o Luke teme se tornar, uma versão distorcida e caída de si mesmo, que foi consumida pelo poder. E aqui vem a parte mais fascinante. O vilão nunca se vê como vilão. Na cabeça dele, ele é o herói da própria jornada. Quando a gente consegue entender o conflito pelo ponto de vista da sombra, aí a história ganha uma profundidade incrível, vira algo inesquecível. Beleza, já entendemos o lado do herói e do vilão, mas e o público? Como a aprovação afeta quem está assistindo? Porque no fim das contas é pra gente que a história é contada. Pode parecer meio estranho dizer isso, mas as pessoas pagam para ter um gostinho da morte. Histórias, assim como uma montanha-russa, dão aquela adrenalina do perigo, mas sem o risco de verdade. Essa proximidade com o fim nos faz sentir intensamente vivos e valorizar cada momento. E isso cria uma coisa que podemos chamar de elasticidade da emoção. Funciona assim. Primeiro, o herói parece que morreu. O público sente a perda, o luto, e a tensão vai lá no teto. Então, ele sobrevive, milagrosamente, e aquela tristeza toda vira uma explosão de euforia. Ou seja, quanto mais baixo a emoção vai, mais alto ela volta. O George Lucas é um verdadeiro mestre em manipular as nossas emoções. Vamos dar uma olhada naquela cena clássica do compactador de lixo em Star Wars para ver direitinho como ele faz isso.
O Luke é puxado para debaixo d'água pela criatura, a tensão é imediata. Aí a gente vê umas bolhas na superfície. Ufa, né? Dá aquele alívio. Ele ainda está lutando, ainda tem esperança. A gente se agarra nisso. E então, silêncio. As bolhas param. O silêncio é ensurdecedor. Por um segundo, que parece uma eternidade, o Lucas nos faz acreditar que já era. Que o Luke se foi. A gente sente o peso da perda, o luto pelo jovem herói. E de repente, bum! O Luke explode de volta para a superfície, ofegante, mas vivo. Aquele luto se transforma instantaneamente em alívio e euforia. Essa é a elasticidade da emoção em sua forma mais pura. A morte foi driblada, e a recompensa é essa descarga de adrenalina e alegria. Mas a aprovação não é só sobre monstros em compactadores de lixo, viu? É um conceito incrivelmente versátil que se adapta a qualquer gênero, qualquer história. Pode ser um duelo de espadas, claro, mas também pode ser uma separação dolorosa num romance. Pode ser confrontar um pai tirano ou até mesmo uma crise de fé. Em todos esses casos, uma parte do herói tem que morrer para que uma nova versão possa nascer. No final das contas, a aprovação é o que transforma uma jornada pessoal numa missão heróica. É o momento em que o personagem arrisca tudo, não só por si, mas por uma causa maior. É o fogo que forja uma pessoa comum, num verdadeiro herói. Então, a reflexão que fica é: qual foi a provação que mudou para sempre um personagem que a gente admira? Se a gente parar para pensar em qualquer livro, filme ou série que nos marcou, esse momento de morte e renascimento está lá, bem no coração de toda a grande história, batendo forte.